povão, hoje nós vamos fazer uma combo resenha diferente. Ao invés de eu falar de apenas 2 livros, eu vou falar hoje de 3 livros. E o melhor, todos eles relacionados ao Stephen King. Então, vem comigo logo depois da abertura. Gente, a combo resenha de hoje vai ser em dose tripla. Isso mesmo, vamos falar de 3 livros hoje. E os 3 livros que eu vou falar hoje para vocês são relacionados ao Stephen King, considerado por muitos como o mestre do horror contemporâneo. Então, pessoal, eu vou falar para vocês hoje sobre esses 3 livros que eu tenho aqui desse cara. O Essencial de Stephen King, Fangoria, Mestres do Horror e Dissecando Stephen King. Aí você vira para mim e pergunta: Rubens, o que esses 3 livros têm em comum? Além do fato de falarem sobre o Stephen King. É porque esses 3 livros que eu tenho aqui são livros não ficção. Ou seja, são livros que vão focar na obra do Stephen King, mas não vão ser uma história. Aqui você vai então encontrar entrevistas, opiniões, resenhas e outros tipos de coisa relacionados a grande parte da obra que o Stephen King já criou, tanto literária quanto cinematográfica. Então vamos lá? Vamos começar primeiro a falar sobre esse daqui que eu considero o melhor dos 3, Dissecando Stephen King. Para quem já deve ter notado aqui, esse livro faz parte da coleção Mestres do Horror da Fantasia, que saiu pela extinta editora Francisco Alves. Ou seja, este é um livro fora de catálogo. E tá até difícil de encontrar ele para poder vender na estante virtual em alguns sebos. Então pode dizer que já é um livro raro. E aqui nós vamos ter então um apanhado de várias e várias entrevistas concedidas pelo Stephen King para programas de jornal e televisão, para talk shows, para revistas e vários meios de comunicação. E elas vão de um certo período da carreira dele, que é bem desde o começo mesmo, desde do sucesso estrondoso que fez Carrie, até um pouco depois do descobrimento que ele era então Richard Bachman, que é o pseudônimo que ele é conhecido. E esse livro, gente, é muito bom, é sensacional. Então aqui você vai conseguir captar bem o humor do King, porque o King, embora seja um cara que goste muito de escrever sobre terror, ele é muito engraçado. Então aqui ele vai dar entrevistas para vários locais e você vai conseguir pegar esse humor dele. Ele é bastante bem humorado, ele é muito engraçado, ele é muito inteligente, gente. Ele é bastante inteligente. Esse cara, dá gosto de ver a linha de raciocínio que ele tem. É muito legal. Interessante que aqui ele vai falar então sobre as obras favoritas dele. Por exemplo, vocês sabiam que uma das obras que o King mais gostou de escrever e tem como uma das suas favoritas é A Zona Morta? Aqui então ele vai falar sobre aquele período conturbado da carreira dele, de que ele abusou muito de álcool e drogas. Ele vai falar então sobre a escrita que foi Os Estranhos. Para quem não sabe, Os Estranhos é esse livro aqui. É um livro que o Stephen King escreveu na década de 80. Tem a ver com alienígenas. É um livro que, de acordo com esse livro aqui, o King fala que não se lembra de ter escrito de maneira nenhuma. E mais uma vez, é um livro raro. Então, é um livro completíssimo. É um livro que eu acho que todo bom fã do Stephen King tem que ter na sua biblioteca particular, porque é uma obra muito boa, é uma obra divertidíssima de se ler, é uma obra bastante introspectiva, porque você vai conseguir entrar na mente do Stephen King, mesmo sendo por entrevistas que ele concedeu ao longo dos anos. E eu recomendo demais. Eu dou a nota para esse aqui de 5 corujinhas. E depois nós falamos sobre esse daqui, O Essencial de Stephen King, escrito por um cara que se diz especialista em toda a obra do King, que também por um acaso se chama Stephen J. Spinell. Esse livro aqui, diferente do outro, não é um apanhado geral de entrevistas. Aqui já é como se fosse uma análise, uma grande resenha das obras mais importantes que o King já escreveu. Então aqui ele vai listar as 101 obras, são 101, ele vai listar então as 101 obras mais importantes que o King já escreveu em toda a sua carreira. Aí, até no caso, a presente data que o livro foi escrito. Se eu não me engano, esse livro foi escrito em 2005. Eu acho que é isso, gente. Mas é o seguinte, ele então vai pegar essas obras e dentro dessas obras vai ter livros completos, vai ter contos, vai ter poemas, vai ter roteiros para filme. Então você não vai conseguir encontrar aqui só romances e contos. Vai ter até histórias que não foram publicadas ainda ou que saíram apenas em revista. E o interessante desse livro é que você pode ir lendo ele de duas formas. Você pode lê-lo, por exemplo,
seguidamente aqui, página por página, ou você pode ir lendo ele como a maioria dos fãs fazem, que é conforme você acaba de ler uma obra do King, você vem aqui e consulta todas as curiosidades que tem acerca daquela obra, várias coisas assim. Uma coisa que eu deixo bem claro pro pessoal ao ler esse livro aqui é que esse livro pode conter spoilers de algumas obras que o King já escreveu. Então, se você for ler esse livro aqui sem ter lido grande parte da obra que o King já fez, você vai tomar muito spoiler. Mas é um livro muito bom, é um livro magnífico também, é uma história, é um livro indispensável para os fãs do King também, e é uma obra muito boa. Tem várias curiosidades, tem várias questões que o King... Por exemplo, opiniões que o King deu sobre suas próprias obras estão contidas nesse livro aqui. Ele vai falar algumas curiosidades, por exemplo, se aquela obra que ele conta, aquele filme foi adaptado para o cinema, quantas vezes ele já foi, quais foram os atores principais, esse tipo de coisa. E é um livro indispensável. A nota que eu dou para esse livro é de 4 corujinhas. E por fim, eu deixei por último qual o mais fraquinho dos 3 na minha opinião, que é esse daqui. Fangoria, Mestres do Terror. Vocês podem ver que esse livro não é somente sobre Stephen King. Aqui nós temos então um apanhado de entrevistas sobre o King e sobre o Clive Barker. Para quem não sabe, Clive Barker é um dos grandes mestres do horror contemporâneo juntamente com Stephen King. Ele é responsável por ter escrito a série de livros famosíssimos, Livros de Sangue, e por ser o criador do Hellraiser e seu personagem icônico, Pinhead. E detalhe, a Dark Side Books finalmente trouxe para cá Hellraiser, depois de 30 anos de sua publicação original. E aqui então, por que eu falei que esse aqui é o mais fraquinho dos 3? Porque o livro, além de ser bem fininho, ele é, digamos que meio superficial. As entrevistas que tem aqui nesse livro são entrevistas fracas, são entrevistas que não acrescentam em nada para um bom conhecedor da obra do King. Se você ler, por exemplo, Dissecando, que eu indiquei para vocês aqui agora, aqui vai ter muito mais entrevista, mais interessante do que o Fangoria tem aqui. Fangoria é uma revista muito famosa lá nos Estados Unidos por tratar sobre cinema e literatura, voltados então para o gênero da fantasia, da ficção científica, do terror e do suspense. E essa revista fez então esse livro aqui, reunindo um apanhado de matérias e entrevistas que eles fizeram com esses 2 mestres do terror. E esse livro aqui, como eu disse para vocês, é o mais fraquinho para mim, não é um livro muito interessante. As entrevistas e as matérias que tem aqui são, digamos que meia boca, mas ele vale por uma matéria muito legal falando sobre como foi a filmagem do filme O Cemitério Maldito, adaptado do livro do Stephen King, Pet Sematary, ou O Cemitério. Essa matéria é muito interessante e mostra bem como é o dia a dia de um filme de terror sendo rodado. É bem legal isso, gente. Mas tirando isso, é um livro fraco. Pra mim, então, eu dou a nota total de 3 corujinhas, porque, por mais que seja um livro fraco, tem algumas coisas interessantes para se tirar daqui. E fica a dica aí, pessoal, esses 3 livros extras aqui sobre o Stephen King, que são bem interessantes. Se fosse me recomendar apenas um, eu recomendaria esse daqui, porque esse daqui é sensacional, mas também não deixaria de lado o essencial de Stephen King, que é muito bom também. Só que esse aqui eu já digo que é melhor para uma pessoa que já leu muitas obras do King, para poder você encarar esse aqui. Mas esse aqui, qualquer um que é fã do King, já leu um bocado de obras dele, vai adorar esse daqui. Agora esse daqui só se você for muito fã do cara mesmo e quiser ter tudo que ele já saiu dele aqui no Brasil. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa combo resenha tripla, né? E deixa o dedão pra cima aí, curtam a fanpage do canal lá no Facebook e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!